minha vida, Senhor, na vida de cada um, Senhor, tua servo, tua serva, Padre pastor, diácono, missionário, obreiro, adolescente, levita do Senhor. Eu sou uma levita do Senhor, Pai, me ajude. Deus, cada momento eu preciso de Ti. Tu é Deus de super, Deus de jato, cuide dos teus. Cuide da minha família de longe, minha avó, meus tios. Senhor, obrigado, Senhor. Essa manhã na Tua presença, Senhor. O Senhor é meu Pai, eu sou sua filha, me ajude. Cada momento eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor é meu socorro, o socorro vem de Ti, Senhor. Deus, cada momento, cada hora difícil, nas horas fácil, para na Tua presença. Eu quero só olhar para o alto vê o socorro. Quero voar mais alto, como aquela águia voou mais alto. Eu quero sonhar mais alto, fazer a Tua vontade mais, Senhor. Senhor, cada momento, cada dia, cada hora, cada momento eu preciso de Ti, Pai. Senhor é meu socorro, Senhor é meu Pai, eu sou sua filha, Pai, me ajude. Senhor é lindo, fiel na minha vida, como o Senhor fez com o nosso pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Senhor morreu naquela cruz para salvar cada um de nós. Eu sinto a presença nesse lugar, nesse quarto aqui, todo no joelho, orando, agradecendo por tudo. Você está fazendo na minha vida. É de cura, é de salvação, libertação. O Senhor me batizou nas águas, me batizou no Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Eu te agradeço essa manhã na Tua presença, porque amanhã na Tua presença é lindo, fiel na minha vida. O Senhor cuide de cada um dos servos, Pai. Vai, Senhor, fazendo aqui ninguém pode fazer. Pode deixar que esse Senhor perder querido, só se tornou que pé não é fácil, mas só é saudade. Mas o Senhor consola a família, vai consolando a família, Senhor. Obrigado, Senhor, cada momento eu preciso de Ti. Obrigado, Senhor, cada dia eu preciso de Ti, Senhor, meu socorro vem de Ti. O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu querido amigo. Eu posso contar com o Senhor, Pai, cada momento eu posso contar com o Senhor. Deus de surpresa na minha vida. Protege aqui do hospital, Tu é medicura, vai curando, Senhor. O Senhor é medicura. Deus, protege também aqui tá viajando, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando, Deus, nessa nação brasileira, Pai. Essa nação brasileira, Deus. Senhor, me ajuda a passar de ano, Pai. O Senhor é meu professor, eu sou sua aluna, Deus. Deus da sabedoria, da graça, Pai, me dê na Tua presença. Me enche mais de Ti, Senhor. Me enche mais de Ti, Senhor. Eu sou uma escolhida do Senhor. Senhor me escolheu, Senhor, me ajude. Cada dia, cada momento eu preciso, porque o Senhor é lindo, fiel na minha vida. O Senhor é meu Pai, sou meu professor, eu sou sua aluna, Deus. Me ajude, Deus. Cada momento eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor é meu amigo fiel, meu advogado, meu juiz, meu professor. É tudo para mim, Senhor. Senhor morreu naquela cruz para salvar cada um de nós. Consoliza o sonho de Ana, alisa meu sonho. Vai, Senhor, trabalhando na minha vida, Deus. Cada projeto que Tu tem na minha vida, começa a minha jornada até agora, Senhor. Alisa, Senhor, a chamada que o Senhor tem na minha vida, Deus. O Senhor é de repente, Deus de já, Deus de cura, Deus de salvação, Deus de repente. Senhor, protege cada um do CEP de oração. Para Tua CEP de oração. É um projeto na mão do Senhor. O Senhor escolheu Tua serva. Escolheu Teu servo, Senhor. Vai, Deus, fazendo aquilo que ninguém vai fazer, Deus. Bota o papel embaixo. O papel tá embaixo, bota em cima. Sim, na caneta de ouro, Pai.
Faça a tua vontade, Deus. Dá vitória à tua serva. Dá vitória ao teu servo, tá precisando, Pai. Tu salva a vitória dele, a minha vitória, é a vitória deles. Senhor, obrigado cada momento dessa manhã. Eu te agradeço, eu estou aqui de joelho no meu quarto, orando, te agradecendo por tudo. Essa manhã na tua presença, Senhor. Eu abri meus olhos, agradecer por tudo Deus está fazendo na minha vida. O Senhor é lindo na minha vida. O Senhor é meu Pai, meu professor. Oh, nesse cada momento eu preciso de Ti, Senhor, meu socorro vem do alto. Me ajude. Cada dia, cada momento, dá vitória, Deus em mim. Dá vitória, tua serva tá precisando. Vai, Senhor, fazendo a vitória, tua serva, a vitória, teu servo. O teu servo tá precisando, Pai. Vai, Deus. Obrigado, Senhor, por deixar que, Senhor, cada momento, essa nação brasileira, aquele, Senhor, não é salvo. Vai salvando, vai libertando, Deus. Liberta, Deus. Aquele não é salvo. Vai, Senhor, fazendo, Senhor. Vai, Deus, aquele não é batizar, batiza. Cura, salva, liberta, Pai. Dá vitória, tua serva. Dá vitória, teu servo. Tu é lindo, tu é fiel. O fiel, nossa vida é o Senhor. Advogado fiel. Meu guiador, me guie no Espírito Santo. Aonde o Senhor me chamar, eu vou fazer a tua vontade. E ninguém pode parar a chamar do Senhor. Aonde o Senhor me chamar, eu vou fazer a tua vontade. Seja aqui na minha cidade ou fora da cidade. Mas eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Tu sabe meu desejo é fazer a obra do Senhor onde seja, Pai. Cada dia, cada momento a me encher mais. Cada hora difícil nas faz eu estar comigo. Vai, Senhor, cada momento eu sou a levita, sou cantora. Eu faço a tua vontade, Senhor, seja na oração, seja na palavra e na palavra. Pai, cada momento eu preciso. Meu socorro vem do alto. Cada momento, o Senhor é meu guia. Vai me guiando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na minha vida é Deus. Estou sentindo isso na minha presença. Eu sinto isso, Senhor, nesse lugar. Parece no quarto aqui orando. Te agradeço por tudo, Deus. Eu estou sentindo a tua presença nesse lugar, na direita, na esquerda. No Salmo 91, 7, de mim eu quero a tua direita, 10.000 a tua direita, mas tu não será atingido. Mas eu quero, Senhor, cada momento, o Senhor está comigo, cada hora está comigo. O Senhor é lindo, o Senhor é fiel na minha vida, o Senhor cuida de cada um, o Senhor faz, tu vai dar presente na minha vida. Tu vai dar surpresa na minha vida, surpresa linda na minha vida. Ele é de repente, ele salva o vento, ele marca conto e ele faz milagre na sua vida. Ele é Deus de surpresa na nossa vida. Ele vai fazer coisa grande na nossa vida. Mas no tempo certo, na hora certa, momento certo, Deus escolheu você dentro do ventre da sua mãe. Faça a sua vontade. Porque a obra é dele, o mistério é dele, ele vai fazer a vontade dele. Porque você é o chamado de Deus. E Deus vai te usar na palavra, no louvor, na adoração. Ele vai fazer coisa grande e muito pessoas vai ficar sem entender. A sua família ficar sem entender. Vai, Senhor, cada momento, me perdoe cada momento, se eu fiz coisa errada, mas eu perdoo meus pecados naquela cruz no Calvário. Obrigado, Deus, cada momento eu preciso de Ti. O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu querido amigo. Cada dia, cada momento, eu olho pro alto, porque a minha vitória vem do alto, o meu socorro vem do alto. Eu quero voar mais alto. Quero sonhar mais alto. Pai, cada momento eu preciso de Ti. O Senhor é meu Pai, meu querido. A minha vitória vem de Ti.
Oh, Deus de super, Deus de já, Deus de cura, Deus de salvação, de libertação. Ele faz e Ele vai fazer coisa grande na nossa vida. Mas não espere mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho, Deus vai fazer na sua vida. Ele é Deus de surpresa, Deus de já, Deus de cura, Deus de salvação. Ele vai fazer coisa grande para trás de cada mulher de Deus, cada homem de Deus, cada jovem, cada levita. Eu sou levita do Senhor, sou cantora, eu faço a tua vontade, Senhor. Me ajude cada dia, como aquela mulher de 12 anos. O Senhor fez milagre naquela mulher de 12 anos. E o Senhor vai fazer milagre na minha vida, na vida de cada um, Senhor. Não é 12 dias, não é 12 dias, é 12 anos. Mas Deus fez milagre naquela mulher. E Ele vai fazer milagre na sua vida. Mas espere na porta. Espere na porta e Deus está com você 24 horas. Ele vai fazer coisa grande na sua vida. Ele escolheu você. É você que vai cantar o hino da vitória do outro lado. É você vai cantar o hino da vitória. É vitória, é vitória, é vitória. É vitória. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado. É agora misturando. Aleluia. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Eu te agradeço, Senhor, essa manhã na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Na minha vida, Senhor. O Senhor é meu Pai, meu filho. O Senhor é meu Pai, eu sou sua filha, Pai, me ajude. Da sabedoria e da graça. Assim peço essa manhã de vitória. Essa manhã de surpresa. Essa manhã de libertação na minha vida, na vida de cada um dos servos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo. Essa manhã eu te agradeço, porque agora vem do alto, o socorro vem do alto, e Ele faz. Ele vai te dar a vitória. No tempo certo, você vai cantar o hino Vitória. Eu agradeço por tudo. Amém. A vitória é do povo de Deus.